Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o Arthur. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de João capítulo 2. Nesse vídeo nós iremos ler do versículo 13 até o versículo 25. Iremos ler e expor, nesse caso. Então vamos começar. Versículo 13. Era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para sacrifícios. Também viu negociantes, em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote e cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos lembraram dessa profecia das Escrituras: O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destrua esse templo e em 3 dias eu levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou os mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas escrituras e em suas palavras, perdão. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhes dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então vamos ver agora a questão de João capítulo 2, do versículo 13 ao 25, porém dessa vez vamos ver de maneira expositiva. Bem com respeito ao versículo 13, que fala sobre Jesus subir a Jerusalém, né? Por que eles usam essa questão de subir a Jerusalém? Porque onde Jesus estava ali, falando de uma questão topográfica, é mais baixo que Jerusalém. Então ele naturalmente teria que subir a Jerusalém, porque a Jerusalém ficava no relevo mais alto. Então, falando de topografia, de relevo, Jerusalém ficava mais alto. Além disso, por que ele foi para Páscoa? Porque Jesus morava perto de Jerusalém, ali na região da Galileia. Então ali era de boa de Jesus era Galileu, né? Então era de boa de ir ali até Jerusalém, porque era perto, relativamente perto, então não teria tantos problemas. De ir a pé, que era o meio de transporte mais comum naquela época. Meio de transporte, né? Que é o próprio ser humano. Versículo 14, nós vemos que Jesus viu pessoas que vendiam pombas, ovelhas e trocavam dinheiro no templo. Por que isso acontecia? Porque as pessoas tinham que levar de alguma maneira animais para serem sacrificados no templo, na sacrifício da Páscoa. E os animais eles seguiam uma lei muito rigorosa, como está em Levítico, né? Todo livro de Levítico tem bastante leis e também lei a respeito lei a respeito de animais, né? E ali os sacerdotes levavam aí a sério, à risca, essas leis. E dificilmente o animal que vinha, que era de criação mesmo de casa, era aceito. Então o pessoal nem levava os animais, o pessoal levava já, ia lá e comprava os animais necessários para a festa da Páscoa e assim oferecer sacrifício. Porém, como nós vamos ver nos versículos depois aqui, Jesus ele pega e fica indignado por causa disso. Por quê? Não porque o pessoal vendia os animais, na verdade eles podiam vender os animais, não teria nenhum problema. Na verdade é uma forma de ganhar dinheiro. Todavia, os animais ali, eles cobravam um preço altíssimo dos animais. Um preço que não valia. Não valia realmente. E falei ali que na verdade até podia, porém ali o templo não era espaço ideal. Perdão, o templo ali não era espaço ideal. Então, na verdade, há 3 coisas. Eles não podiam estar ali vendendo animais no templo. Segundo, eles não podiam cobrar um preço tão exorbitante por animais para serem sacrificados. E terceiro, eles cobravam também taxa muito alta de câmbio de moedas. Então eles se banqueteavam em corrupção, os líderes sacerdotes ali. Ganhavam muito dinheiro de maneira ilícita. O que Jesus fez? Fez um chicote de cordas. Por que de cordas? Porque ali os animais tinham que estar presos em um lugar para não fugirem. Então era fácil achar corda. Então Jesus ali pegou as cordas, espantou todo mundo ali, virou as mesas e disse: Saiam daqui porque a casa do meu pai não é um convite ladrão, né? Não é um mercado. E isso cumpriu-se em Zacarias 14:21, que diz que no final dos tempos, ou seja, a partir do momento que Jesus veio para a Terra, porque o final dos tempos, a partir do momento que Jesus nasceu já é final dos tempos, então leis 2000 anos já é final dos tempos. Zacarias 14:21 diz que no final dos tempos não haveria comerciante no templo do Senhor. Então, tem essas questões. Jesus fez chicote de cordas para expulsar eles e disse para não ser mercado, a casa do pai não é mercado.
E no versículo 17 tem ali a questão, né? O zelo pela tua casa me consumirá. Por que tem essa questão? Porque tem um versículo na Bíblia, lá em Salmos, que fala que o zelo pela tua casa me consumiu. Neste caso, porque tá aqui no futuro, esse tempo verbal, né? João usou no futuro porque realmente o zelo pela casa do Senhor consumiu Jesus. Ele foi consumido pelo esse zelo na cruz. Na cruz foi provado que ele foi consumido por esse zelo, por querer fazer tudo certo, por pregar a palavra, ele foi realmente consumido por isso. No versículo 18 nós vemos: o que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus, né? Que sinal você mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Nesse caso ali, a questão de autoridade, o próprio sinal dele limpando o templo já foi um sinal para os líderes judeus. Então eles estavam sendo, só não estavam querendo ver os sinais. Então eles estavam sendo muito maus, muito perversos a respeito disso, porque eles não estavam querendo ver os sinais. Somente não estavam querendo ver os sinais e assim e foram perversos, né, por não querer ver os sinais. Estavam sendo cegos por eles mesmos. E Jesus disse: pois bem, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruí novamente. Nesse caso, esse versículo diz a respeito do seguinte: no grego, aqui está escrito em português, né? Porque foi traduzido para português pelo João Ferreira de Almeida, primeiramente. Porém, no grego, que foi o texto registrado aqui em João, tinha como ter os dois sentidos de forma clara, tanto de templo, construção, como templo do ser humano. E reconstruir um templo destruído quanto ressuscitar uma pessoa. Então, nesse caso os judeus, eles também estavam sendo perversos, porque nessa questão aqui, eles poderiam claramente entender que Jesus estava falando do corpo dele, porém eles não quiseram admitir. Não quiseram admitir, quiseram falar, não, é o templo físico, não, mas podiam entender que era o templo do ser humano, o corpo do ser humano, porém não quiseram admitir essa questão. Versículo 20. Foram necessários 46 anos para construir esse templo e você disse que reconstruirá em 3 dias. Nesse caso, não estava nem construído o templo, porque o templo começou antes de Cristo ser construído. Ele começou antes de Cristo e isso ia acabar no ano 60. Aí estava no ano 20, 27, provavelmente, que o Jesus estava falando. Então ainda faltava bastante tempo para ser terminado esse templo. Daí estavam sendo até mesmo, cara, totalmente perverso, porque o templo ainda não foi construído, não foi terminado de ser construído, os caras afirmaram, não, foi terminado de ser construído. E o pessoal totalmente zombando de Jesus, né? Os líderes judeus. Daí no versículo 21, João diz: mas quando Jesus disse esse templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Versículo 22. Depois que ele ressuscitou dos mortos, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas suas escrituras e em suas palavras. E por causa disso, versículo 23, que por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, muitos creram nele. Não somente Jerusalém, né, mas todos os lugares que ele passou. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. E ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então, o que nós podemos abstrair desse texto aqui? Que Jesus não confiava em ninguém, mesmo sabendo que eles tinham crido nele. O que nós podemos abstrair é o seguinte: ninguém merece confiança, porque nós mesmos, nós lutamos contra o pecado todos os dias. Porém, nós sabemos que amanhã, eventualmente, nós vamos pecar novamente. Mesmo a gente querendo entregar a vida para Jesus. Ó, Senhor, eu entrego minha alma, entrego meu espírito para ti, vou te servir. Porém, sabe que a gente vai pecar novamente. Ninguém merece confiança. O ser humano não merece confiança, porque se merecesse, cara, a gente não merece. A gente fala que a gente não vai pecar, a gente peca. É impossível a gente deixar de pecar. Então, realmente, o ser humano não merece a respeito de confiança, confiança em si. A única pessoa que mereceu confiança, que foi o ser humano, foi o próprio Jesus, o ser humano sem pecado. Ele mereceu confiança, nós não merecemos confiança. Por isso nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus todos os nossos dias. Bem, essa foi a exposição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Tudo de bom.